pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like e inscreva-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia e continuam cometendo crime contra a nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Pessoal, esses bolsonaristas, inclusive aqueles que estão na cadeia, eles não querem ficar presos pelos crimes que eles cometeram, que justamente é o caso daquele ex-deputado federal, aquele bolsonarista mau caráter, porque ele era um mau caráter, é um mau caráter. Bolsonarista de carteirinha, o tal de Daniel Silveira. Os advogados deles estão cansados de entrar com habeas corpus para tentar tirar ele da cadeia. Agora, o Supremo Tribunal Federal negou nessa semana mais um pedido de progressão de regime para o ex-deputado bolsonarista Daniel Silveira, que continua e continuará na cadeia. E ele foi condenado já a 8 anos de cadeia e está tirando a cadeia. Só que o negócio é o seguinte, como ele é um bolsonarista e está acostumado a cometer crime, ele estava com tornozeleira eletrônica. Só que não respeitou, tirou. A polícia foi na casa dele, ele tentou pular o muro dos fundos da casa dele e tal, sempre cometendo crime e sempre envolvido em falcatrua. Esse ex-deputado Daniel Silveira. Você veja bem, o pessoal que votou nele não adiantou nada. Porque votou numa pessoa, num delinquente. Porque o Daniel Silveira, ele é um delinquente. Agora, tá na cadeia, mas tá louco para ir embora, não tá aguentando ficar preso. Espera um pouquinho. Ele não foi homem de cometer o crime, inclusive crimes contra a nossa democracia. Contra a nossa democracia. E tem outra. Ele também arrancou aquela placa que dava o nome em uma rua, entendeu? Da vereadora Marielle Franco. E quebrou a placa, ele e um outro bolsonarista lá. E agora eles estão entrando com recursos, com habeas corpus, um atrás do outro, para ver se consegue tirar ele da cadeia. Mas ele vai continuar na cadeia, porque dessa vez, olha bem, a votação no Supremo Tribunal Federal que acompanhou o relator foram todos os ministros. 11 votos a 0. Então ele vai continuar na cadeia. Agora, esses bolsonaristas, eles são engraçados. Eles cometem crime e acham que aqueles crimes que eles cometeram não eram crimes, porque foi eles que cometeram. Porque se é os outros, aí eles caem de pau em cima. Eles caem de pau. Por exemplo,
é o caso do genocida Bolsonaro. O genocida Bolsonaro diz que o Lula é ladrão. Ué, mas o Lula não teve nenhum processo de roubo. Agora, vou falar uma coisa. A pessoa que rouba joias, relógios, pedra preciosa, é ladrão? Ou é surrupiador? Qual é a diferença de surrupiador e ladrão? Agora, o Bolsonaro está fazendo um tour pelo Nordeste. Bolsonaro está fazendo um tour pelo Nordeste, em Aracaju. E lá, esse tour que ele está fazendo para fazer propaganda do PL e dos candidatos bolsonaristas do PL, engraçado que foi a maior vergonha. Logo que ele chegou em um prédio, tinha uma faixa de inelegível. Bolsonaro inelegível. E ele ficou meio frustrado, ficou bravo. Inclusive porque não tinha gente suficiente para recebê-lo, porque ele acha que ele é o príncipe. Um cara que ficou 4 anos no poder, pregando ódio, acabou com todos os direitos do trabalhador, congelou a aposentadoria das pessoas, aumentou o preço da gasolina, que o óleo diesel, inclusive, ficou mais caro que a gasolina. É a primeira vez na história do Brasil que o óleo diesel ultrapassou a gasolina. E olha que a gasolina estava 14, 16 reais o litro. Em alguns lugares, 12, que nem São Paulo. São Paulo estava 12 em alguns lugares. Agora, o preço dos alimentos nas nuvens e o salário mínimo praticamente congelado. Esse foi o governo do genocida Bolsonaro, que inclusive, sabe por que eu falo que é genocida? Porque o negócio é o seguinte, olha bem, estatisticamente, diz que morreram da Covid-19 700, quase 800 pessoas. Isso na estatística. Mas essa estatística, por exemplo, não tem as pessoas que morreram naquele hospital que só atende velhinho, que eles estavam dando cloroquina. Aí o que acontece? O cara chegava com o convite, era tratado com cloroquina, aí morria. Aí eles colocavam, sabe o quê? Morreu de parada cardíaca no atestado de óbito. E morreram muita gente, inclusive uma pessoa da minha família. Aí eles colocaram também que morreu de parada cardíaca. Quer dizer, então morreu muito mais gente do que os 700, quase 800 mil que estatisticamente é colocado na imprensa. Entendeu? Agora, o genocida Bolsonaro cometeu uma série de crimes. E agora ele está com medo de ir para a cadeia. Está com medo. Como também está esse Daniel Silveira, porque ele não sabe quando ele vai sair da cadeia. Mas ele não precisa ficar assim tão uriçado,
porque o Bolsonaro vai fazer companhia para ele. Ele, como é bolsonarista de carteirinha, de extrema direita e também só prega o ódio, então eles vão ficar juntos e não é só ele. Tem outros bolsonaristas que também vão para a cadeia. É o caso, inclusive, da Carla Zambelli. A Carla Zambelli também vai para a cadeia, porque também cometeu vários crimes e continua cometendo. Inclusive o caso do hacker, eu até estava vendo uma fala dela na Assembleia, lá na Câmara dos Deputados, que ela dizia que o Bolsonaro era inocente e que o Bolsonaro não cometeu crime e que o Bolsonaro não tinha recebido o hacker. Olha bem, isso numa fala da Carla Zambelli na Câmara dos Deputados. Inclusive tem registrado isso na Câmara. Agora, logo em seguida, ela fala que o hacker se encontrou com o Bolsonaro para fazer uma reunião, porque tinha uma reunião de pauta. Eu não entendi muito bem o que significava isso, porque antes ela tinha dito que o genocida Bolsonaro não tinha recebido o hacker. Logo em seguida, ela diz que o hacker foi fazer uma reunião que já estava marcada com o Bolsonaro há muito tempo. Agora, pera um pouquinho. Como é que essa reunião estava marcada? Quem foi que marcou? Pelo que nós estamos sabendo, quem levou o hacker lá no Palácio da Alvorada, inclusive, onde teve a dita reunião com o hacker, e também no Palácio do Planalto, quem foi o contato foi a Carla Zambelli. Inclusive, a Carla Zambelli, ela está envolvida em processos criminais junto com o hacker Walter Delgatti. Inclusive já tem até denúncia, já tem até processo. Só está esperando ser julgado e ela vai ser condenada. Porque o hacker já está na cadeia. Ele foi condenado a 200 anos, parece. Agora, esses bolsonaristas todos, eles cometem crimes e não querem pagar pelos crimes cometidos. Eles não querem pagar pelos crimes cometidos. Agora, por que eles não querem pagar pelos crimes cometidos? Sabe por quê eles não querem pagar pelos crimes cometidos? Porque eles acham que são dono do mundo. Eles acham que são dono do mundo. Inclusive, olha bem, a Justiça do Paraná suspendeu na sexta-feira o julgamento de um ex-policial, o Jorge Guaranhos, bolsonarista de carteirinha, que matou o Marcelo Arruda numa festa de aniversário onde o Marcelo Arruda iria fazer 50 anos. Esse Jorge Guaranhos entrou armado onde estava tendo a festa de aniversário e matou o aniversariante. E agora, a defesa dele não quer que ele seja julgado na mesma cidade onde ele matou o petista. Porque
porque o aniversariante, o Marcelo Arruda, ele era tesoureiro do PT lá de Foz do Iguaçu. E foi assassinado na festa de aniversário. E esse Jorge Guaranhos, a defesa dele agora, não quer que ele seja julgado no mesmo lugar. Agora, por que ele não pode ser julgado no lugar onde que ele cometeu o crime? Ele está com medo de ser linchado pela população pelo crime cometido? Agora, esses bolsonaristas todos, eles cometem crimes e não querem pagar pelos crimes cometidos. E é o fim da picada isso. Agora, o tesoureiro do PT que foi assassinado lá em Foz do Iguaçu, ele também era funcionário público, ele era guarda municipal e diretor do Sindicato dos Funcionários Públicos do município de Foz do Iguaçu. Agora, a defesa desse assassino bolsonarista não quer que ele seja julgado na mesma cidade. Olha bem, esse tal de Guaranhos, esse bolsonarista, fascista, porque isso é ato de fascista. Fascista que comete esse tipo de coisa. O fascismo age dessa forma. Ele não quer que as pessoas sejam felizes. Porque eles querem só eles. Tudo para eles. É a ganância do bolsonarista, do Bolsonaro em si. Olha bem, o Bolsonaro estava no poder, de uma tacada ele comprou mais de 50 imóveis com dinheiro vivo. Da onde ele tirou esse dinheiro? Que não tem registro em banco nenhum. Esse dinheiro veio da onde? Isso a Polícia Federal tem que investigar. Por exemplo, tem outro crime que o filho do Bolsonaro também cometeu. As rachadinhas lá no Rio de Janeiro. Agora, por que não foi julgado como todas as outras pessoas que cometem crime? Por que não foi julgado? Porque o tal de Aras, aquele que também cometia crime, e a Polícia Federal tem que investigar o comportamento como procurador. Ele era procurador da República. Ele sentava nos processos todos. Ele não deu andamento em nenhum processo. Em nenhum. Agora, pera um pouquinho. Ele recebia salário. E o salário dele era mais de 40 mil reais. Quer dizer, recebia 40 mil reais para sentar em cima dos processos. Ele era procurador-geral da República. Agora o procurador, esse que está no lugar dele, tem que fazer uma revisão e tem que pegar esses processos todos, colocar para investigação e julgar esses processos, esses crimes que esses bolsonaristas cometeram. Porque eles cometeram muitos, mas muitos crimes.
Carla Zambelli, só de tirada, ela já tem 4, 5 crimes que ela já foi denunciada. Inclusive pela Procuradoria-Geral da República. Agora, também não quer pagar pelos crimes cometidos. E tem outra. Ela continua falando bobagem. Ela é tão burra que ela continua falando bobagem. Vê de ficar no cantinho dela, bico calado, tal, e deixar rodar as coisas, não. Ela quer aparecer na mídia e para a forma dela, do caráter dela, para aparecer na mídia, ela tem que cometer crimes. Ela comete crimes quase todos os dias. Mente muito. Fala muita mentira. Inclusive lá na Câmara dos Deputados. Agora, será que um dia esses bolsonaristas vão aprender a viver em paz, tranquilidade, com as pessoas sendo felizes? Eles não aguentam isso. Eles têm uma formiguinha, sabe, que coça lá em casa e eles não conseguem ficar quietos, sem cometer crime. Porque muitos deles, desses bolsonaristas, eles acham que o Bolsonaro não perdeu as eleições e que o Lula não ganhou as eleições. Eles acham isso e acreditam nisso e não tem Cristo que tire da cabeça deles isso. Então eles ficam cometendo crime em cima disso, dizendo que as urnas, entendeu? Foram sacaneadas, que as eleições, a eleição do Lula foi o Supremo Tribunal Federal que ajudou, que foi os ministros que ajudaram e colocaram o Lula como presidente, mas o Lula não foi eleito. Eles dizem que o Lula não foi eleito. Que quem foi eleito foi o Bolsonaro. Mas os ministros do Supremo Tribunal Federal queriam que fosse o Lula, aí eles empossaram o Lula. Eu ouvi uma bolsonarista falando outro dia que eu achei assim a coisa mais mirabolante. Inclusive ela diz que aquele que está na presidência não é o Lula, que o Lula morreu. E aquele lá é uma cópia do Lula. Eu achei isso de uma criatividade assim, do peru. E esses bolsonaristas, eles inventam mentiras pra carambas para tentar enganar aquelas pessoas que têm menos informação. Normalmente são evangélicas, que já são enganadas pelo pastor. Porque a maior parte dos pastores da igreja brasileira, a maior parte deles, eles só querem saber, sabe do quê? Do din-din do fiel. E eles também são todos bolsonaristas. E eles falam que ele tem Jesus no coração. Só que da forma que eu vejo, eles podem ter até Jesus no coração, mas tem o Satanás na cabeça. Porque é com a cabeça que a gente raciocina. E o raciocínio deles é um raciocínio para prejudicar as pessoas, prejudicar a população, sacanear o Brasil, sacanear a democracia. Esses bolsonaristas querem isso. Veja bem o que eles fizeram no dia 8 de janeiro de 2023.
fizeram aquele ato de terror na Praça dos Três Poderes e detonaram o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil. Detonaram, destruíram várias obras de arte, porque eles são ignorantes e não sabem o que é uma obra de arte. Para eles, uma obra de arte não significa nada. Inclusive por Bolsonaro, que é um topeira de primeira. Agora, esses bolsonaristas têm que pagar pelos crimes que eles fizeram, inclusive pela organização daquele ato de terror e da tentativa de golpe de Estado que eles tentaram dar na nossa democracia. Porque eles tentaram dar um golpe de Estado na nossa democracia. Tentaram dar um golpe de Estado. Agora, não querem pagar pelos crimes que eles cometeram? Vão ter que pagar por todos os crimes que eles cometeram. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Pessoal, fico por aqui e um tchau.